Priscila Chamas, eu acho que Salvador toda já conhece ela, mas algumas pessoas podem não conhecer, ou não conhecer detalhes, né, dessa trajetória tão especial, que começou nos tempos começou pelas redes sociais, né, Priscila? Nos tempos da Dilmanta, né, que começou, Isso. foi aquilo que deu ressonância. Deu start, foi. Conte para nós sobre essa trajetória, né, Tá sua bom, trajetória de vida toda. beleza. A trajetória política não é tão longa assim, mas dentro do Novo acho que é uma das mais longas, né? A gente tem mais ou menos 4, 5 anos. Antes disso, eu nunca me interessei por política, né? Nunca fui de líder de grêmio, nem de DCE, nem de nada, nunca quis participar. Da política também, partidária, né? Não era uma coisa que me interessava, até porque eu achava que não era coisa para mim, né? Era coisa para bandido, para criminoso e não, enfim, as pessoas de bem não deveriam, não, enfim, não é coisa para gente de bem. E chegou 2014, né? E teve aquele colapso do governo Dilma. E aí foi a partir dali que eu comecei a me interessar, né? A querer entender, né, o que tinha dado errado, por que o Brasil tinha dado errado, né, o que a gente tinha feito de errado, o que os países que deram certo fizeram de diferente. E aí eu cheguei à conclusão de que a gente realmente não tinha como dar certo porque a gente fez tudo errado. A gente fez o contrário do que os países que deram certo fizeram. E assim, eu nunca, antes disso, não sabia que eu era liberal. Na verdade, eu já tinha muitos princípios liberais por bom senso. Não, enfim, nunca tinha lido nada, nunca tinha estudado nada. E foi a partir daí que eu comecei a ler sobre o assunto. Primeiro nas redes sociais, depois fui para livros, vídeos, enfim, eu comecei a me aprofundar, que aí eu percebi, né, que tudo que eu já pensava existia. Eu não era a única que pensava daquela forma, né, que existia um grupo de pessoas, né, há milênios pensando da mesma forma, e que aquilo tinha um nome, que era liberalismo. Quando eu descobri aquilo, eu fiquei, nossa, muito empolgada. Eu falei, nossa, eu não estou sozinha, que bom. Como é que a gente faz agora para implantar o liberalismo no Brasil? E aí, Você tinha é, feito Facom antes, né? E tinha feito aí, Facom, na Facom você se sentiria sozinha, né? Se fosse. não, eu me sentia muito sozinha na Facom, mas sem saber por quê, né? Porque as pessoas lá eram muito extrema esquerda, lá é pessoal, PSTU, assim, o PT é direita, lá para Facom. E depois eu fui para redação de jornal. Redação de jornal é também um ambiente muito esquerdista. Então, às vezes eu falava alguma coisa que por bom senso eu pensava, eu sofria tanto ataque que eu falava, pô, peraí, acho que eu tô errada, tá todo mundo falando que eu tô errada, eu devo estar mesmo, né? Deixa eu ficar calada. Então, muitas vezes eu me calava, né, por não saber que eu estava numa bolha de esquerda e por isso que eu era tão rechaçada. E aí, quando eu descobri que eu não estava sozinha, eu fiquei muito empolgada. E aí eu quis participar, eu quis fazer alguma coisa para implantar, né, enfim, essas políticas que deram tão certo no mundo e que eu já acreditava mesmo sem saber. E aí foi quando eu percebi que se não fosse pela política, enfim, não tinha como. Primeiro, eu não tinha pensado, no meu primeiro momento, eu não pensei em me candidatar. Eu fiz, eu vou procurar aqui um candidato, algum candidato que eu me identifique, né, que defenda minhas pautas e vou ajudar, né, vou fazer a minha parte e tal. E eu tentei ajudar de início um outro candidato e um mês trabalhando com ele eu percebi que não era o que eu estava pensando, que ele na verdade era mais do mesmo, que ele não, enfim, não defendia nada de verdade, ele só estava lá usando o liberalismo como um palanque político e na verdade ele não, enfim, não tinha interesse nenhum em mudar nada. E aí eu percebi que se eu não entrasse, enfim, se eu mesma não colocasse a cara, aquelas políticas não seriam colocadas na mesa. E foi 2016, né, quando eu decidi me candidatar. Mas Primeiro foi um PSL. antes disso já tinha as redes sociais, né? Tudo começou Ah, nas sim, redes eu sociais. pulei as redes sociais. É, na verdade, foi meio que ao mesmo tempo, né? Nesse momento, de 2014, que eu comecei a me interessar por política. À medida que eu ia lendo mais, eu ia me interessando em escrever mais. Foi um momento também que eu saí do jornal e comecei a trabalhar numa assessoria de imprensa. Então, eu sentia muita falta de escrever, de ser lida. Né? Na assessoria de imprensa, você não escreve muito, no máximo escreve uns releases que manda para os jornais, eles publicam, enfim, de outra forma. É bem diferente de escrever reportagens, que você escreve e no outro dia tá todo mundo lendo na rua, enfim, eu gostava disso. E por sentir muita falta de escrever, eu acabei usando isso, né, despejando essa ânsia nas redes sociais. Eu comecei a escrever muito nas redes sociais. De início, eu apanhava muito na esquerda. Ao longo do tempo, né, o público foi meio que virando.
que as pessoas começaram a me seguir, começaram a me conhecer. E até que teve um post, né, que eu escrevi, foi alguma coisa sobre o impeachment. Hoje está descontextualizado, assim, não é nada bombástico para o dia de hoje, não seria bombástico, mas na época foi. Que eu escrevi de noite e fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, eu tinha 60 mil curtidas no post, não sei quantos mil compartilhamentos, tinha um monte de gente me seguindo. Enfim, esse aí foi o start. Tinha matérias sobre mim em blogs, e aí foi o start, né? A partir daí, eu comecei meus posts começaram a ter mais relevância, né? As pessoas começaram a me conhecer, e isso, por conta disso, eu acabei sendo convidada, né, pelo Livres na época, para ser candidata daqui de Salvador, a vereadora. Isso foi em 2016. Você participou, né? Sim, Você sim, estava lógico. presente na campanha. E foi uma campanha totalmente amadora, né? Você era a pessoa que mais entendia de política na época, porque a gente era um bando de amador mesmo. Sim. Uma campanha sem muito dinheiro, uma campanha limpa, né? A gente não fez nada de ilegal, não comprou voto. E mesmo assim, eu tive uma boa votação, tive quase 4 mil votos, que infelizmente serviram para eleger uma outra pessoa da legenda, que não defendia as mesmas coisas que eu. Pelo contrário, defendia o oposto do que eu defendia. É, porque o partido ficou na chapa de Isidório, né? Então foi uma coisa Na meio. verdade, não, mas na verdade, a pessoa que eu elegi, que eu ajudei a eleger, foi do próprio PSL. Porque Sim, o PSL, sim. na época, ele era aliado do PT. E essa pessoa que eu elegi, né, que se não fosse eu, ele não teria sido eleito, ele apoiava o PT. Enfim, eu fiquei bem chateada com isso, né? Pô, não fui eleita ainda, ajudei a eleger um petista, fiquei muito chateada, e logo depois eu fui para o Novo, porque o Novo a gente tem essa certeza, né? Se eu não for eleita, pelo menos eu não vou ajudar a eleger nenhum bandido, né, nenhum criminoso, nenhuma pessoa que defenda ideias opostas às minhas. E aí, a partir daí, eu decidi que se não fosse chapa puro sangue, eu não faria mais, porque eu não vou trabalhar mais para os outros. E aí, em 2018, eu fui pelo Novo. A gente teve uma chapa pequena, de 8 candidatos. Fora eu, todos os outros eram iniciantes. Ou seja, eu era a pessoa mais experiente. Eu, uma semi-amadora, era a pessoa mais experiente da chapa. E uma chapa pequena, então a gente não fez o quociente. Eu fiz meus votos, mas os outros candidatos não conseguiram somar, né, os votos necessários para fazer o quociente. Então eu acabei não sendo eleita de novo. E agora, Você esse fez ano, mais de 10 mil votos, né? Em 2018. em 2018, eu fiz 34 mil votos, Assim, 33.700 e tantos. exatamente. Mais de 10 mil votos em Salvador. Não, 20, mais de 20 mil em Salvador. Mais de 20 mil em Salvador, Foi, meus exatamente. votos se concentraram muito em Salvador. Uhum. Percentualmente, na verdade, eu tive muito voto em Lauro de Freitas, foi a cidade que eu mais tive percentualmente os votos. Sim. Mas em quantitativo, Salvador foi disparado. Né? Dos 34, mais de 20 mil foram em Salvador. E aí, enfim, não fui eleita. E esse ano, assim, é a primeira vez que tudo está meio que conspirando. Porque hoje a gente tem uma chapa bem maior, né? O dobro, somos 16 candidatos. O quociente eleitoral é menor, porque é para vereador. E uma chapa muito E forte, né? Eu tenho notado. Tem é uma várias chapa entrevistas boa, aqui né? no Tem outros canal. bons nomes, né? Na verdade, É, eu não estou sozinha. Isso é bom. E, enfim, a experiência das eleições passadas eu já tenho, então imagino que eu já tenho aí, né, uns 10 mil votos de largada. Então, esse ano, né, as chances são bem grandes. como você lida com o nome direita, né? A gente fala esquerda, aí automaticamente, até pela etimologia do termo, né? Direita é opor-se à esquerda. Uhum. Ninguém criou a direita. A direita foi, bom, criaram a esquerda, bom, aí veio a direita. Né? Uhum. Porque você é muito vista, né? Como, lá, Uhum. a Priscila é de direita. Como é que você lida com isso? Então, na verdade, inicialmente eu fiquei meio assim, pô, porque direita você vai colocar um monte de gente no mesmo bolo, extremistas, né? Enfim, eu ficava bem desconfortável com isso. Então eu falava, não sou nem direita nem esquerda, eu sou liberal. Hoje eu já aceito, né, ser chamada de direita, porque, assim, o liberalismo economicamente ele é de direita, não tem como dizer que não é. Então, assim, para mim é uma grande vantagem, porque como eu fui a primeira, acho que talvez uma das primeiras pessoas que se destacaram em Salvador, na Bahia, né, defendendo pautas à direita, eu acabo sendo uma referência. Várias vezes, eu tenho colegas jornalistas que me chamam, que às vezes me chamam, né, para fazer debates, para
enfim, para matérias. Ah, é porque assim, a única pessoa de direita que eu conheço é você, então eu estou chamando Exatamente. sempre você. Então, você também Acontece deve passar por comigo isso, né? também. Porque ser um dos Acontece poucos. comigo muito. É. Então tem essa vantagem, né? Quando você é pioneiro em alguma coisa, quando você faz parte de um grupo muito pequeno. Por um lado, você fica meio solitário, né? Meio apanhando muito. Mas por outro, enfim, você não tem muita concorrência. Então, eu vejo como uma coisa boa, né? Enfim, ser de direita em Salvador, que é uma coisa minoria da minoria da minoria. Mulher nordestina de direita, imaginei. Que É, minoria que eu sou. sim, mas você também você tem uma coisa em comum comigo também, que como você fez Facom, trabalhou em redação, você conheceu muita gente de esquerda e manteve muitas amizades também, quer dizer, você sabe separar essa Uhum, questão do lado pessoal, sim. né? Assim, não mantive muitas, mantive algumas. Muita Sim. gente, depois que eu me revelei, né, passou a me rechaçar, aí para minhas redes sociais me xingar. Gente que tipo, nunca tinha tido nenhum atrito, de repente começou a aparecer nas minhas redes sociais para me xingar, para dizer que eu sou fascista, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Enfim, esse tipo de pessoa eu simplesmente bloqueei, porque realmente não é gente que está interessada no debate, né, gente fanática. Mas sim, eu ainda tenho alguns colegas de esquerda, né, alguns amigos de esquerda, assim. Sim. O que você considera hoje, porque você falou, o liberalismo é de direita do ponto de vista econômico, tá? Uhum, É, não tenha dúvida disso, que é a questão. Aí você tem o marxismo de um lado, o marxismo antigo, século uhum, XIX, aquela coisa de mais-valia e tal, claramente definindo os campos. Mas uhum, existe hoje a esquerda, ela é quase toda identitária, ela é sim. pós-modernista. Você já pegou isso na Facom, aquela coisa de que e o que é uma defesa da individualidade, da opção individual. Sim. E é o que está fazendo o sucesso dos extremos, né? Como disse João Pereira Coutinho, você vem uma horda, propõe um negócio completamente estranho à moral da maioria, e aí a maioria, que naturalmente é moderada, vai buscar o extremo oposto como proteção a isso. Como é que você Uhum. vê essa questão? Tudo bem, economia a gente sabe que você é liberal, que a gente defende privatizações e tal, Uhum. defende que o Estado não se meta tanto na economia, que deixe Sim. trabalhar, mas nessa questão da pauta identitária pós-modernista, como é que você vê isso? Nossa, eu já sofri muito, né, por conta disso, por me posicionar contra esse tipo de pauta. Né, a pauta das cotas, por exemplo, né, eu fui chamada de racista para baixo por me posicionar contra. Existe uma espiral do silêncio, na verdade, né? Você deve conhecer isso bem. Sim. As pessoas que têm virtudes, as pessoas que se preocupam com o próximo, as pessoas que têm empatia, né, elas se preocupam com as pautas identitárias. É isso que é propagado por aí. Só que não é bem isso, né? Na verdade, a gente que estuda mais a fundo, a gente que consegue enxergar um palmo na frente do nariz, a gente percebe que esses movimentos, na verdade, apenas sequestram as minorias em seu benefício. Né? Se você pegar uma mulher, né, como eu, que não defenda, enfim, a caixinha ideológica que eles querem que a gente defenda, eles não estão nem aí que eu sou mulher. Né? A mesma coisa com o negro, com o gay, com o deficiente. Quando o Paulo Ganimi, né, o deputado federal do Novo, foi eleito, assim, logo no primeiro dia, ele é deficiente. E aí uma repórter foi entrevistar ele, não sei se você viu esse vídeo, Não, perguntando não. quais eram as pautas dele para os deficientes. E ele explicou que, olha, minhas pautas, na verdade, são sobre economia, são sobre mercado de trabalho e tal. O cara é fera, o cara é um alto executivo de empresas, de multinacionais. Enfim, o cara trabalhou na Europa. O cara é, enfim, bombástico. Só que ela só queria perguntar sobre o diabo da deficiência, que é uma coisa, assim, mínima, né? Não é a coisa mais importante dele. Ele falou que não, e ela meio que ficou insistindo. Não, mas enfim, mas para os deficientes, você não defende nada? Você não acha importante defender coisa para os deficientes? Enfim, o cara, né, ele é obrigado a ficar preso naquela caixinha de apenas, se ele é deficiente, ele só pode propor pautas para o deficiente. Ele não pode propor o que ele quiser, o que ele acha importante para o Brasil, enfim. E é bem assim, né? Em É. 2018 também eu estava E, grávida uhum, e na pré-campanha. Também, muitas vezes, assim, eu mulher e ainda grávida. tinha que defender as Em entrevista. gestantes. Isso. Ah, você vai defender licença maternidade de 6 meses? Eu falei, não, isso não está na minha pauta é economia, não sei o que lá. Não, mas assim, eu acho importante, porque você está grávida, né? Então você tem que defender isso.
Gente, isso é bem frustrante. Então, você percebe que, na verdade, não é que eles estão defendendo as mulheres, não estão defendendo, né, os deficientes, eles estão defendendo, eles estão querendo colocar todo mundo numa caixinha que fica mais fácil de manobrar todo mundo junto do que manobrar indivíduos. Eu É, vejo assim. se espera de uma política mulher que seja feminista. Você é feminista? Não. Assim, na verdade, depende, né? Eu já fui, já me identifiquei como feminista, enfim, na faculdade eu era, né? Eu me achava feminista, até o momento que eu percebi que o feminismo não defendia mulheres, né? Defendia pautas de esquerda. E que se não tivesse todo mundo defendendo aquelas mesmas pautas, ele não ia ligar para mim. Então eu me afastei totalmente do Não, movimento, eu né? acho que tem feminismos assim, tipo sufragismo, né? As mulheres votarem, É isso. tem Inicialmente, na coisas verdade, o feminismo foi. conseguiu muitas vitórias importantes, tal, né? O direito ao voto, tal. Mas ele acabou descambando para um lado que, assim, hoje eu até vejo, na verdade, algumas mulheres feministas do bem, né? Que resgatam esse movimento. Mas elas estão tão misturadas, né? A esse pessoal fanático, esse pessoal que, enfim, que quer defender as pautas numa caixinha, que fica difícil separar o joio do trigo. Então eu prefiro não me misturar. Ótimo. E o que, que você propõe hoje para. Vamos falar um pouco de Salvador, já que a sua Sim, candidatura é a vereador. sim. Então, como é que você vê a cidade hoje? Como você enxerga Bom, Salvador hoje? bom Salvador é uma cidade muito difícil de empreender. É uma cidade que sofre muito com desemprego. É uma cidade que o poder público é muito ineficiente. É uma cidade que a gente quer abrir. Eu fui abrir minha loja, né? Eu tenho uma loja, vai fazer um ano na sexta-feira. E é uma loja de produtos, produto de organização, é caixa de plástico, de acrílico, cabides, enfim, são produtos que não oferecem risco para ninguém. E para sair um alvará de funcionamento dessa lojinha de, sei lá, 30 metros quadrados, num lugar que antes já funcionava uma loja parecida, demorou mais de um mês para sair um alvará. Por que isso, gente? Não tem necessidade disso. Não poderia ser automático isso, né? Uma atividade de baixo risco? Então, assim, isso são pequenas coisas. Durante a pandemia, a gente recebeu cartinha lá que se a gente não pagasse o TFF, iríamos para o CADIM. Colegas de shopping que pagam a tal da taxa de publicidade, não sei se você conhece essa taxa, é uma Sim, taxa sim, sim. absurda. E se você quiser colocar um letreiro na frente da sua loja, você tem que pagar Uhum. uma taxa para a prefeitura. Só que o que é absurdo, na verdade, não é na frente da loja, é dentro da loja, mas que apareça na rua. É absurdo, mas pode ser pior. Se você estiver dentro de um shopping, que é um ambiente privado, e quiser colocar, né, ou seja, todo mundo, né, vai colocar, tem que pagar a taxa para a prefeitura de qualquer jeito, né, mesmo sendo dentro de um espaço privado. E ainda em Salvador conseguiu ainda ser mais absurdo que durante a pandemia, né, o shopping ficou quase 4 meses fechado, e durante esse período a taxa continuou sendo cobrada. Exatamente. Então, assim, Você está exibindo para o nada, para o vazio, mas nós vamos cobrar do mesmo jeito. É exatamente. um negócio. Então, assim, são dessas pequenas coisas, né? É, é, a taxa de publicidade não é muito cara, acho que é dos 200, 300 reais, não é tão cara. Mas esse monte de pequenas coisas, quando somadas, você forma um ambiente de negócios muito difícil na cidade. E isso tem fortes, na verdade, é a principal causa do desemprego, né? Quem gera emprego não é o governo, né? Não é o sindicato. Quem gera emprego são as empresas. Então, se as empresas não se interessam, né, em abrir em Salvador, se as pessoas não têm coragem de empreender em Salvador, Salvador vai ter desemprego, né? Então, acho que isso é meio óbvio, mas parece que os políticos fazem questão de não ver. Então, esse vai ser o problema central, né? Então, que eu vou defender. É... Pode continuar? Sim, sim, pode. Eu só ia Pronto. complementar. Mas Pode continua. falar, então. Não, pode falar, Não, então, que eu vou passar para outra porque pauta. em 2016, não, só para ficar na cidade ainda, em 2016 você ficou conhecida e tem muita gente que te reconhece ainda e bem, né? Ficam todos felizes. Eu tive um depoimento essa semana disso. Pelos motoristas do Uber, né? Pelo pessoal do Uber, pelo defender a liberdade do Uber, que na época estava uma guerrilha terrível. Você Verdade. está satisfeita com essa lei que foi aprovada do Uber aí ou você vai propor mudanças como vereadora? Não, na verdade, achei que foi uma lei bem ruim, né? Houve um excesso de regulamentações, excesso de, enfim, de regras que atrapalham. Entre elas, já tem muito tempo que foi aprovada, eu não vou me lembrar detalhes agora. Na época eu destrinchei ela bem numa live, até com César Leite. Mas teve uma, por exemplo, que já está atrapalhando bastante as pessoas mais humildes, que eles obrigaram o Uber a exibir para os motoristas o destino final antes de
antes da pessoa aceitar a corrida. Ou não, antes da pessoa chegar para pegar o passageiro. Tá, ok, o cara tem direito e tal, mas o que isso causou, né, em última instância? Pessoas que moram em bairros mais humildes, elas não conseguem mais pegar Uber. Elas têm que colocar o destino final, enfim, longe da casa delas, né, talvez um shopping, alguma coisa que tenha próximo, porque senão elas não conseguem. Assim, eu passei por essa situação com minha secretária, né, na época da alta pandemia, né, que a gente estava mandando ela de Uber para não pegar ônibus, e era muito difícil pegar o Uber para o bairro da Paz, né, porque a gente chamava, o cara aceitava, quando ele via que era bairro da Paz, ele não queria cancelar, na verdade, porque se ele cancelar, ele perde. Então ele ficava enrolando até a gente desistir e cancelar. E, tipo assim, teve dia que foram 6 motoristas até eu conseguir então isso acabou atrapalhando, na verdade. O motorista tem direito, enfim, acho que isso tem que ser pesado pela empresa, pelo próprio motorista, se isso for muito importante para o motorista, né, a ponto dele não querer trabalhar numa empresa assim, né, eles têm que deixar isso claro, ou enfim, se os motoristas não quiserem trabalhar em empresas que não mostrem o destino final, enfim, cabe a eles, né, enfim, não aceitarem, né, enfim, irem para outras plataformas que existem, né, o EasyTax, por exemplo, já faz isso há muito tempo, existem outras plataformas, mas acabou que o modelo de negócio do Uber acabou sendo prejudicado por conta disso. É, eu, Eu percebo. eu andei pela Diga. cidade junto com o Túlio, que você conhece, lógico. Sim. Agora, recentemente, para fazer o documentário sobre os bairros. Nós fomos a todos os bairros de Salvador. Né? Tá tudo comentado no canal, ainda vai sair novos vídeos aí. E o que a gente notou de Uber é o seguinte: as ruas principais, por exemplo, você pegar a Estrada Velha do aeroporto, você vê muito Uber. Uhum. Na rua principal, olha, mas ninguém entra. O exemplo de Cajazeiras, né? Ninguém entra em Jaguaripe, por exemplo. Ah, por quê? Porque não sabe, fica aquele preconceito contra o bairro, né? Uhum. Não, e É, assim, isso é tão assim, sem sentido, que teve um dia que pô, não tava conseguindo Uber, eu falei, vou te levar lá. Tipo, no lugar que ela mora não é de risco. Tipo, um lugar ok, né? Não era. Porque tava lá, bairro da Paz, então eles não entravam, eles não conheciam, acabavam não entrando. E assim, claro que alguns lugares realmente são de risco, e acho que até cabe a Uber se sinalizar, mas obrigar ou então corridas muito curtas também, acontece. Né? Corridas muito curtas acontece do cara, enfim, não querer aceitar ou, enfim, cancelar. isso foi sempre um problema com os táxis também, essa questão da Sim, corrida. é isso. E o Mas Uber veio para mas suprir essa isso, demanda que o táxi não supria, é, e aí a prefeitura vem e quer transformar o Uber em um táxi. isso é uma questão também de livre mercado, né? As coisas vão se adaptando. Exato. Tem a questão da vistoria também, que a prefeitura quer obrigar, né? Ou, enfim, obrigou o Uber a passar por uma vistoria da prefeitura. Né? Era uma coisa que sempre funcionou, né? Eu não, assim, não era comum acontecer queixas, né, de carros, enfim, desbagaçados lá, né, do Uber. E quando acontecia, a própria empresa acabava resolvendo. Né? A própria empresa ela tem os critérios dela, ela tem uma idade máxima do carro, enfim, não precisa da prefeitura interferir. Né? Aí entra a taxa, né? E aí entra a burocracia, porque para marcar a tal da vistoria, você acaba perdendo um dia de trabalho. Isso os motoristas acabam sendo mais prejudicados, né? E não beneficia ninguém. Na verdade, são burocracias que não vão beneficiar ninguém. Para você ter uma ideia, o projeto do Uber foi aclamado pelos taxistas, que são os concorrentes. Então, só por aí você já percebe que tem alguma coisa de errado. Alguma coisa errada. Na questão da urbanização, PDDU e tal, essas questões de posturas, questão de potencial construtivo, como é que está a sua posição? Como é que a gente pode esperar de você na Câmara nesse sentido? Pronto. Na verdade, a minha posição sempre vai ser de maior liberdade possível. Né? A gente percebe que a Orla de Salvador é uma das mais feias do Brasil. Assim, o Nordeste tem praias lindas, tem orlas bonitas. Né? O Rio de Janeiro tem aquela orla maravilhosa. E a de Salvador você vê um monte de casa velha, um monte de construção velha, um monte de terreno baldio, porque simplesmente não pode construir, né, na beira da praia. Tem que ter um recuo muito grande. Acho que dá para achar um equilíbrio, né, entre não sombrear a praia e permitir construções maiores, de alto nível, de alto padrão. Porque, assim, toda a cidade, né, a gente vê que a beira do mar é a área mais valorizada, a área mais cara, a área mais bonita, né? Porque é o cartão postal da cidade. Em Salvador não é, porque em Salvador, enfim, as construções são, enfim, por um monte de restrição. Tem prédio lá em Jaguaribe, né, onde minha mãe mora, que começou a construir, foi embargado e está lá. A construção parada, cheia de tijolo há mais de 10 anos, porque a prefeitura embargou e está lá, aquele negócio feio, horroroso, né, por conta de burocracia, por conta de, enfim,
enfim, prefeitura que não... E se espalhou o mito de que prédio na orla barra o vento. Tem que ter um estudo dos ventos para dizer isso. Verdade. E no caso, Assim, eu no não entendo caso muito da de Orla vento, mas eu Sul, imagino que ele vem do mar, não, né? Tipo, não, não. No caso da Orla Sul, por exemplo, é absurdo, porque ele só vai barrar o vento no inverno quando o vento estiver muito frio. Fora isso, ele não tem como barrar o vento porque ele não pega vento de outra direção. Não, e assim, a gente tem como intercalar, né? Põe um prédio e, sei lá, Não, três, quatro mas construção pequena. tem que. Que dá para achar um equilíbrio nisso aí, né? Acho que E tem simplesmente que proibir. estudar qual vento está sendo bloqueado, né? Porque as pessoas não têm É, estudo de vento. Vai bloquear o vento, sim, mas você sabe qual é a direção do é, vento. é a o- ciência, é, né? É a ciência. é uma coisa assim, é o palpite, né? Então as pessoas decidem Uhum. por palpite. Com relação, eu sei que o Novo é muito forte nisso, mas você também tem uma atuação já nisso. Fiscalizar as contas da prefeitura e da própria Câmara, lógico. Hã? Como é Sim, com que. certeza. Isso me deu o trabalho de colocar entre as minhas plataformas de campanha, apesar de ser uma coisa óbvia, porque é uma das principais funções do vereador. Mas se você olhar para a Câmara Municipal hoje, isso não é feito. Mesmo a oposição, né, ela acaba se ocupando muito de pautas que não mudam a vida de ninguém, né, que é nomear a rua com líderes de esquerda, né, que é, enfim, conceder medalhas a pessoas aleatórias. Enfim, a própria oposição ela está meio que comprada pela prefeitura por conta de emendas, por conta de cargos. Na verdade, esse movimento a gente conhece, a gente encontra em várias prefeituras, não é privilégio de Salvador. E assim, a minha atuação, né, precisa ser totalmente independente. Não estou interessada em cargo, não estou interessada em emenda, eu vou fiscalizar de verdade. Então, assim, já estou fazendo, na verdade, né, com a questão da pandemia. Já entrei na justiça, estou na briga judicial com a Semineto por conta disso. E essa vai ser a minha atuação lá, né? Ele que me aguarde, porque se ele está achando que vai comprar, vai bem comprar com emenda, com cargo, tá muito enganado. Eu falo Semineto porque, né, o Bruno Reis a gente sabe que é basicamente um poste dele. E o favorito, né? Sim, Reconheçamos que é favorito. sim, pois é. Sim. Por que é favorito? E aí vamos entrar na questão. Muita obra pública. Vamos fazer uma análise dessas obras em Salvador, por exemplo. Ninguém vai discordar desse viaduto recém-inaugurado aí que liga os viadutos, o conjunto de viadutos que ligam o Iguatemi e o Itaigara. Era uma coisa que estava precisando há muito tempo, Sim. aquilo era um gargalo para a cidade. Mas Uhum. teve muita outra obra, muitas obras de embelezamento e tal. Como é que você vê essa tocação de obras em Salvador? Como é que você está assistindo isso? Sim, por mais que tenha obras que realmente sejam necessárias, assim, foi feito de uma maneira muito eleitoreira. Né? A gente teve uma pandemia, né, que ainda está, né, ainda estamos na pandemia. Quando tudo foi proibido, tudo foi fechado, as obras particulares foram fechadas, mas as obras públicas continuaram porque elas precisavam ficar prontas antes da eleição, né? Então, assim, mais importante do que não contaminar as pessoas era que as obras públicas ficassem prontas antes da eleição. Assim, a gente ficou sem o viaduto do BRT por séculos, né? Então, assim, a gente ficar mais 6 meses não ia fazer nenhuma diferença para o soteropolitano, mas para a prefeitura iria. Então, pior do que isso, né? Teve inauguração do BRT. Né? Eu tenho um amigo que mora no prédio em frente, e ele fez várias fotos, né, de gente aglomerada participando da inauguração do BRT em plena pandemia, quando todas as outras aglomerações privadas eram proibidas, e quando bairros inteiros, né, foram feitos lockdown, né, foi praticamente lockdown, foram fechadas padarias, açougues, mas a prefeitura pode continuar as obras e pode fazer aglomeração em inauguração de obra. Então, assim, achei uma incoerência muito grande, assim, ficou bem escancarado que era uma coisa eleitoreira, apesar de, né, algumas obras realmente serem importantes para a cidade. Mas são importantes hoje, mas poderiam ser importantes daqui a 6 meses também. Né? Não ia fazer grande diferença para o cidadão, mas para a eleição faria, e isso foi colocado em primeiro lugar pela prefeitura, Tem que umas que não, deveria dar o exemplo. Né? tem umas que não estão prontas ainda. Petuba está tendo congestionamento todo dia ainda. Mas será que não vai ficar pronto antes da eleição? Se não Não, ficar, vai ser... tem que ficar. Eu dou um jeito, não é possível. Trabalha de madrugada. Eles vão dar um jeito. É, é, Bem, nessa visão, sim, a questão, vamos voltar para essa questão das obras. Claro, você defende economia liberal e tal, mas você não defende Estado nulo, ou seja, você não é uma libertária que quer abolir o Estado. Como é que você se posiciona assim nessa linha? Até onde o Estado deve ir? Então, na verdade, eticamente, né, eu acho que o libertarianismo faz todo sentido. Né, a ausência de coerção estatal faz todo sentido.
tanto que o Rafael Lima, né, que é o principal nome do libertarianismo, um dos principais nomes do libertarianismo no Brasil, ele apoia alguns candidatos, e na Bahia tem eu, acho que tem o Juan agora de Feira, não sei se ele já está sendo apoiado, mas em Salvador sou só eu. Então, assim, o libertarianismo faz sim muito sentido, mas a gente precisa ser realista, né? Eu não vou conseguir acabar com o Estado, né, de hoje para amanhã, nem em médio prazo. Então, a gente tem que fazer o que é possível para diminuir, né, a ânsia do Estado no nosso cangote. Então, o movimento vai ser para diminuir o Estado. A gente tem um Estado gigante, né, e a gente precisa ir reduzindo ele aos poucos. Então, assim, onde é o ponto final disso, acho que importa muito pouco, porque a gente não vai chegar no ponto final tão cedo. Acho que o que importa mais o sentido que eu quero caminhar, né, do que onde eu quero chegar, porque, infelizmente, o processo é muito lento, né, tem muitas forças contrárias remando no sentido inverso, e eu acho que todo mundo que quiser remar no sentido de reduzir o Estado, sejam conservadores, liberais, libertários, anarcocapitalistas, enfim, liberais clássicos, enfim, todo mundo que quiser, né, reduzir o Estado precisa remar junto para fazer volume, para conseguir caminhar, né, alguma coisa, né, porque a gente percebe que, infelizmente, eu falo no Brasil, mas acho que no mundo todo é muito parecido. É muito mais fácil você tirar uma liberdade do que devolver. É uma coisa assim totalmente fora de propósito, mas é assim. A gente vê isso com a questão da pandemia, né? Ela já tem 6 meses, né, que começaram os decretos de fechamento. Foi muito pouco contestado, né, os decretos de fechamento, enfim, das atividades. E cada coisa que vai reabrir é uma chuva de protestos. Como assim você vai permitir reabrir? Ah, shopping para que shopping? Ah, salão de beleza para quê? Escola para quê? Não precisa abrir escola agora esse ano. Enfim, então, infelizmente, as pessoas parecem que gostam do autoritarismo. E isso torna o trabalho do liberal mais difícil. Não, e o pessoal falando em nome da ciência, como se a ciência tivesse um consenso sobre essas coisas. Exato. Não, engraçado que até a OMS ela já mudou o posicionamento sobre escolas, né, já recomenda a reabertura, e essas pessoas continuam, né, querendo manter fechado em nome da ciência. Que ciência? Assim, quem é que precisa concordar para que você concorde também? Enfim, acho que ficou muito politizado, e aí acabou sendo uma questão de honra para essas pessoas que não abra nada nunca, né, que a gente fique eternamente em quarentena, tipo a Argentina. Acho que eles estão achando ótimo o que está acontecendo na Argentina. Então, enfim, é difícil, o trabalho liberal é difícil, então a gente não dá pra gente abrir mão de nenhuma ajuda. É super importante que todo mundo reme junto para o mesmo lado. Nesse caso, você que é formado em jornalismo, né, atuou como Uhum, jornalista, tanto na imprensa quanto como assessora de imprensa, uhum. você vê como se pode manipular fatos. Por exemplo, vamos entrevistar um biólogo. Aí o biólogo diz, não, tem que fechar tudo. É a opinião de um biólogo, de uma pessoa formada em biologia. Né? E, tem Uhum. outras pessoas formadas em biologia, mas não se ouve o outro Não, na lado. verdade, Por que isso é que, muito por que direcionado. Quem que, trabalha já sabe como é que isso funciona. por que Né? que Eu aquele cansei de princípio... receber pautas dizendo assim, olha, Priscila, a gente vai fazer uma pauta sobre, sei lá, política de cotas. E eu quero alguém que fale a favor, né? Eu quero que alguém que diga, né, que a política foi importante por isso e isso. Tipo, e dependendo do assunto, eu já sabia até quem procurar. Eu até sabia, tem esse especialista que vai falar isso, não, esse não interessa. Eu vou procurar esse que eu sei que vai falar o que eu quero. Né? E assim, É, eu sempre conseguia, né, atingir o objetivo da reportagem. por que que se perdeu esse princípio do jornalismo, que é de ouvir o outro lado? Assim, muitas vezes eu percebia que depois que a matéria estava pronta, né, o posicionamento da matéria estava todo pronto, aí agora você precisa ouvir outro lado, né, porque tem que ter. Aí lá no final, em 2 linhas, o fulaninho, né, defende outro lado por isso e isso. Tipo, a matéria Mas no toda caso da é pandemia, defendendo nem X. isso. Mas assim, para dizer que a gente é imparcial, vamos, né, achar alguém É, só para, assim, só para ter um na- contrapontozinho. mas Só para não dizer que a gente é. Então, não, assim, a manipulação da informação acontece muito, não ficou infelizmente. Eu, como claro a jornalista. você, não ficou claro a você que nesse caso da pandemia nem isso, quer dizer, nem 2 linhas teve, quer dizer, era considerado obscurantismo. Você ouvia um biólogo que dissesse outra coisa, um médico que dissesse outra Uhum. coisa. Na Né? verdade, teve muita coisa manipulada, assim, teve muito estudo que saiu e que era divulgado pela metade. Assim, eu vou citar um sobre crianças, que é o que me vem à mente hoje, Sim. agora. Que foi um que disse que crianças infectavam tanto quanto adultos, né, que elas tinham uma carga viral maior do que a de adultos, e que por isso as escolas precisavam manter fechadas. Enfim, a imprensa noticiou isso amplamente, né, os pandemínios, né, usaram essas manchetes Pandemia, amplamente,
E aí eu fui conversar com uma médica sobre esse estudo. E aí eu fui descobrir várias coisas, tipo, eles estavam considerando crianças, pessoas de até 22 anos. Já começava daí. O estudo, ele não tinha nenhuma amostragem de criança em idade pré-escolar, que a gente sabe, que hoje a gente já sabe, né, que essa faixa etária de criança de até 9 anos, né, elas transmitem menos. Isso não era considerado porque não tinha amostragem para isso. Eles estavam comparando crianças no primeiro, segundo dia de infecção, que é quando a carga viral é mais alta, com adultos que já estavam internados há 7 dias, que é quando a carga viral já sai das vias nasais. Enfim, várias pegadinhas que só quem é da área de saúde, né, consegue, né, Sim. desvendar, consegue perceber, e que, enfim, a imprensa não noticiou, não se preocupou, né, em fazer o contraponto, não se preocupou em noticiar a coisa completa. Então, a pandemia foi um festival de fake news, foi um festival de sensacionalismo, foi um festival de irresponsabilidade da mídia. Até que criou-se uma histeria coletiva, e a gente está aí até hoje, né, 6 meses com a escola fechada, com as pessoas, a grande maioria, achando que tem que ficar fechado o ano inteiro, por conta de desinformação. Desinformação porque hoje até a OMS já admitiu, né, que criança pega menos, que a gravidade é muito, muito rara, né, muito raro ter uma criança com coronavírus com a gravidade alta, e mesmo as que pegam, transmitem menos. Então, assim, na escala, claro que o risco não é zero, mas na escala de todas as atividades, escola não é a mais perigosa. E escola é a que está sofrendo mais. Mas criança não tem sindicato, criança não tem ninguém para lutar por ela, né? Criança não pode ir para a imprensa, não pode incomodar político. Então, foram deixando de lado. Então, foi isso. A pandemia realmente foi um festival de fake news. Priscila, você tocou em passando, você passou na questão das escolas, né? Uma das coisas que eu notei que eu me surpreendi em Salvador foi ver escolas privadas em bairros populares. Eu vi em Fazenda Grande, escola grande até, em Pirajá, escolas privadas. Isso significa que aquelas Uhum. pessoas estão fazendo um esforço para colocar seus. Porque é pelo bolso delas, né? Não tem apoio nenhum. E aí tem o sistema de voucher. Mas antes de você falar do voucher, eu também notei que as escolas municipais de Salvador, nos bairros, muitas delas estão muito bonitas, né? Então, sim, tem uma fachada, tem uma construção muito bonita. Em Pau da Lima tem uma escola ali que, olha, melhor que as privadas da Zona Sul de Salvador, em termos de beleza. Agora, é meio oco, né? Eu acho que as pessoas estão tentando não colocar porque tem aquela ideia antiga britânica, né? Não aquela coisa do Paulo Freire que veio para cá, do empoderamento, empoderar os pobres pela boa educação, pela melhor educação possível, né? É, e a gente ainda teve aquela discussão da escola sem partido, que você participou também. Quer dizer, o que se continua. A escola está muito bonita, mas o que continua sendo ensinado lá dentro continua sendo ruim, né? Então, falar desse aspecto e falar do voucher aí, que é uma ideia de como Uhum. ajudar esses pais aí que estão fazendo esse esforço para colocar os filhos na escola privada. Pronto. Ontem saiu, né, uma divulgação do IDEB que comparou escolas públicas com escolas privadas. E assim, é vergonhosa, a diferença é vergonhosa. No ensino médio, por exemplo, a nota das escolas privadas foi 6, que não é nenhuma maravilha, porque o máximo é 10, mas a das escolas estaduais, né, escolas públicas, foi 3,9, né, o É uma, máximo 10. é uma diferença colossal. É uma diferença colossal. E a gente acabou, na verdade, no meio dessa luta pela educação, aí acabou que a escola pública acabou se tornando um fim em si mesmo. A educação, defender a educação significa defender a escola pública. Mas não é. Na verdade, defender a educação significa defender que as crianças sejam educadas, que as crianças aprendam. Né? Se vai ser na escola pública ou na escola privada é outra discussão, né? Mas não são sinônimos. Então, quando a gente percebe, né, que as escolas privadas são muito melhores, né, e que os pais que têm alguma condição, né, de pagar uma escola de bairro privada, eles fazem isso, eles já fazem isso, eles fazem isso porque eles são loucos, têm uma escola ótima pública, mas eles preferem gastar dinheiro para poder colocar na escola privada, não faz o menor sentido, né? Só o fato dessas escolas existirem já é uma prova que elas são melhores, ou que elas oferecem alguma coisa a mais. Então, o sistema de voucher é basicamente você dá opção, né? O, colocar o poder, né, empoderar essas famílias pobres, que, enfim, que quando podem já colocam na escola privada,
e dar elas opções. Você quer continuar na escola pública? Continua, tudo bem. Você prefere colocar na escola privada? Tá aqui o voucher, você vai lá e na escola privada e matricula o seu filho. Isso foi experiência. Não estou inventando a pólvora, né? É importante sempre a gente deixar isso claro, que não é uma ideia fantasiosa, é uma coisa que já é muito usada no mundo. O Chile, que tem a melhor educação da América Latina, já usa esse sistema há muito tempo. E lá o que aconteceu? Na verdade, você quer acabar com a escola pública, enfim, você não se preocupa com os pobres, com as crianças, não sei o que lá. Mas lá no Chile aconteceu o contrário, as escolas públicas acabaram melhorando a qualidade. Então elas Lógico. precisaram competir com as escolas privadas, né, pelo voucher. Então, isso todo mundo ganha, na verdade, quem perde é o sindicato, né? O sindicato perde, né? Os corporativistas perdem, os maus professores perdem, mas a população, de uma forma geral, só tem a ganhar com o sistema de voucher. E é engraçado que só quem é contra o sistema de voucher é quem não precisa da escola pública. Eu sempre conto um episódio, né? Na minha primeira campanha, em 2016, né, que eu divulguei bastante essa proposta, e nos bairros, né, mais humildes, que as pessoas precisam mais da escola pública, ela sempre fez sucesso. As pessoas, né, que legal, eu gostaria, assim, de colocar meu filho na escola privada e tal. E eu estava uma vez acho que foi na Avenida 7, alguma rua, assim, de grande comércio. Eu entrei numa loja, entreguei o panfleto, nem falei nada, na verdade, só entreguei o panfleto. E a mulher teve enfim, um ataque de nervos no meio da loja, porque eu era neoliberal, que eu queria acabar com a escola pública, que isso era um absurdo, que eu queria privatizar as coisas, que eu enfim, não me importava com os pobres. Fez um discurso no meio da loja. E aí, quando eu consegui, né, ter uma brecha para falar, eu perguntei para ela se os filhos dela estudavam na escola pública. Ela me respondeu que não, que estudavam na privada. E continuou falando, né? Continuou lá me xingando. Ou seja, eu defendo a escola pública para os outros. Meu filho não vai ficar lá esperando melhorar, não, né? O filho dos outros fica. O meu vai ficar aqui na privada. Então, assim, é muito fácil você defender, né? Não vai ter voucher, não vai ter... Enfim, o filho do pobre não vai poder estudar na escola particular. O que tem que acontecer é a escola pública melhorar. Há quantos séculos a gente está esperando a escola pública melhorar no Brasil? Há quantas décadas, né? Porque tem aquela lenda, né, que antigamente a escola pública era boa, tal, mas é sempre bom deixar claro que antigamente a escola pública não era para pobre. A escola pública, né, existia uma prova de admissão e que só quem acessava era a classe média e classe alta. Então, o pobre ficava analfabeto, não ia para escola nenhuma. Então, é para acabar com essa lenda. Então, é isso, né? O sistema de voucher ele só encontra a oposição em quem não precisa, né, da escola pública ou em quem tem algum interesse, né, que a escola continue pública, que são os maus professores, os sindicatos, enfim, toda aquela corja que a gente já conhece. É o corporativismo que tão bem toma conta do Brasil na falta de esclarecimento, né? Exato. Até você falou em competição, né? A gente vê as escolas privadas o tempo todo. A propaganda delas na nossa escola tantos foram aprovados no Enem, tal percentual de aprovação. Eu nunca vi uma propaganda de escola pública dizendo que foi bem no Enem. Você viu alguma? Não? Até porque elas não vão, né? Exato. Não existe, eles não competem nem com o privado no Brasil, né? Não compete. E assim, quando eu falo escolas privadas, que tem a média 6, eu não estou falando só de Anchieta, Vira, Marista, São Paulo. Né? Dentro das escolas privadas tem muitas de bairro que acabam abaixando a média. Então, quando eu falo escolas privadas versus escolas públicas, as pessoas têm a impressão de que eu estou comparando o Anchieta com a escola pública. Não, eu estou comparando a média das escolas privadas, que inclui escolas, né, de bairro também. E às vezes você tem surpresas nessa lista. Na Bahia eu já vi listas com uma escola de Feira de Santana privada em Sim, primeiro é o lugar. Helios, né? Acho que é o Helios. Então, às vezes, de onde você menos espera, a pessoa se esforça para fazer a diferença aquele empenho privado que é típico do empreendedor, né? Que quer sempre ter a melhor imagem, ter a melhor reputação. Pois é. Beleza. Bom, o que mais você está propondo para o mandato de vereadora? Tá. Tem a questão dos vouchers, né, que a gente já falou. As escolas charters também são uma proposta, né, enfim, que as escolas sejam geridas por entidades privadas, parcerias, né, que talvez seja mais fácil de implantar. Como já é feito na saúde, né? Pois o Hospital do Subúrbio, por exemplo, que acho que é o único hospital que é elogiado na Bahia, é o Hospital do Subúrbio, e ele funciona com a PPP. Porque a questão do voucher, na verdade, ela tem uma limitação de orçamento. Tem UPAs em Salvador também que são dessa forma.
Pronto. Os vouchers ela tem limitação de orçamento, né, que o orçamento do Fundeb ele é carimbado. Então, ele precisa necessariamente ser direcionado para a escola pública. Enfim, é bizarro isso, mas existe. Então, sobra uma margem pequena para se manobrar com a questão dos vouchers. A prefeitura até já tem, né, um projeto pequeno, mas embrionário, que é o Pé na Escola, que é com creches. Né? Ela dá vouchers para as famílias que não conseguiram vagas em creches municipais matricularem os filhos em creches privadas. E tem dado bem certo esse programa, né? Acho que seria, enfim, seria ampliar, né? Universalizar para as creches e ampliar também para o ensino fundamental. Então, eu acho que as escolas charters talvez fosse menos complicado de implementar por conta dessa limitação, né, de orçamento do Fundeb. Saindo um pouquinho da questão da educação, eu já falei de educação, já falei de melhoria de ambiente de negócios, né, que seria a implementação de uma lei municipal de liberdade econômica, aos moldes, né, do que aconteceu da com a lei ANP, federal, que deveria estar valendo para o município também. Mas não está, ela precisa de uma regulamentação municipal, e é isso que eu pretendo fazer. Enfim, revendo taxas abusivas, como essa de publicidade, revendo prazos de licenças, de alvarás, que hoje não existem prazos. É preciso que a prefeitura tenha prazos para conceder essas licenças dos alvarás, e não concedendo, isso precisa ficar tácito, né? Se eu não proibir, então é porque está. Se em um mês eu não falei que não pode, então é porque pode. Então, acho que precisa ter isso. Priscila, todo mundo trabalha com prazo, porque a prefeitura não pode, né? Se me permite um adendo, que inclusive estava falando com outro candidato, além disso, que a prefeitura, quando exige uma lista para uma obra, ela faz uma lista de exigências, que aquela lista de exigências seja definitiva. E não como tem acontecido, eu faço uma lista de exigências, aí você traz tudo que a prefeitura pediu. Mas faltou aqui a xerox do certidão de nascimento do seu avô, eles criam novas exigências. Não, agora eu quero um estudo. Sim, mas por que você não pediu um estudo antes? Isso. É o tal do criar dificuldade para vender facilidade, não sei, alguma coisa assim. Pois então tem que... E punir, né? E punir realmente, né, o fiscal que for pego fazendo corrupção, pedindo propina, enfim, como você falou, criando dificuldades para vender facilidades. Isso também é importante responsabilizar quem está trabalhando errado. Tá. Vou continuar no programa de vereança. Tá. A questão da fiscalização também, que a gente já falou. E tem a questão também da produção legislativa, que é muito ruim. Assim, a produtividade da Câmara Municipal de Salvador, eu acho que também não é privilégio de Salvador, é muito ruim. A gente pega... tem anos que 80% da produção legislativa foi projetos simbólicos, que é nome de rua, que é medalha, né, que é data comemorativa. E assim, parecem projetos inofensivos, mas o tempo que se perde nisso, né, o dinheiro que se gasta nisso, a Câmara Municipal nos custa 187 milhões por ano. Então, a gente está realmente desembolsando todo esse dinheiro para o pessoal ficar lá dando medalha, né, mudando nome de rua. E a gente não precisa disso, né? Se fosse só para isso, não precisava, cancela a Câmara e a gente economiza esse dinheiro, gasta em outra coisa. Mudar nome de rua é ruim, né? Se for para mudar, então, pelo amor de Deus, né? Deixa como tá, que é melhor, só atrapalha a vida das pessoas mudar o nome da rua, né? Pois aí a pessoa tem que mudar de endereço, aí começa a chegar a casa errada, e conceder títulos demais, medalhas demais, é aquela chamada, que eu chamo de inflação nobiliárquica, né? Você nomeia tantos nobres que daqui a pouco a nobreza passa a ser... a nobreza passa a ser... Já aconteceu no Brasil, mais de uma vez isso. Isso é a causa do bacharelismo também. Você concede tanto título de nobre que a nobreza passa a não ser nobre, né? Você passa a se destacar. Você não recebeu nenhum título, então você deve ser um cara muito bom, porque essas muito mal relacionado, né? Então você não tem relacionamento essas nulidades todas conseguiram, então isso é um bom sinal para você que você não conseguiu. É verdade. Enfim, não dá para proibir o povo de fazer isso, infelizmente, né? Não tem como proibir. Mas a gente tem como, por exemplo, instituir um dia específico
Não, e também Para os projetos simbólicos, né? Então, você quer nomear essa rua, você quer é, conceder essa medalha, ok. O dia é, sei lá, 21 de sim, fevereiro. também Então, não imagino você votando contra, por exemplo. Ah, olha, vamos dar um título aqui, cidadão soteropolitano para fulano. Não vai votar contra, pra não votar contra a pessoa. Então, na verdade, É, o Matheus Simões, que é o vereador de. Na verdade, ele não é mais vereador, agora ele está no governo Zema. Mas enquanto ele era vereador de Belo Horizonte, ele era um inimigo das votações simbólicas, né, dos projetos simbólicos. Então, sempre ele votava contra, não importa o que fosse. Ah, vamos nomear a rua, sou contra. Ah, vamos dar medalha, sou contra. Ah, o dia do não sei o que lá, sou contra. E assim, algumas vezes aconteceu, né? Ah, você foi contra o dia. Vamos lá, enfim, vou dizer uma coisa assim, aleatória. Você foi contra o dia do motorista de ambulância, então você não gosta do motorista de ambulância. exato, é. Pois é. Aí ele, não é isso, eu sou contra qualquer projeto simbólico, enfim, explicava. Chegou um ponto que as pessoas já entenderam que ele seria sempre contra qualquer projeto Pô, simbólico, e aí ele parou de ser aí marca a incomodado por conta disso. posição. Falar em marcar a posição do novo. Não sei se estou te botando na saia justa, acho que não. Seu compromisso é o mesmo compromisso do novo, reduzir a verba de gabinete. Fala sobre essa verba de gabinete. São mais de 20 assessores. Como é que as pessoas. Eu acho que tem especialistas ali, contador e tal, pessoal. Tá esmiuçando cada número da prefeitura. Deve ser isso, né? Ou não? Pois é, eu vou até abrir aqui, porque, na verdade, todos os candidatos, pré-candidatos do Novo, antes, né, de serem confirmados como candidatos, eles têm que assinar um termo de compromisso, abrindo mão, né, de todos os privilégios. Assim, e é uma coisa bem restrita. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, eu sei Eu vou que. ler para você o que, é que a gente vai ter que abrir mão. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui, ó. Os mandatários do Novo se comprometem, né, a cumprir durante o exercício do mandato as seguintes exigências: reduzir 50% a utilização da verba de gabinete disponível, reduzir para 6 o número de assessores, funcionários e cargos de confiança, ou seja, 27% da estrutura total. Enfim, vai ter gente com 20 e tantos assessores, a gente vai ter 6. Priscila, para traduzir o que se chama verba de gabinete, é o valor total que você pode gastar com assessores. Isso, desculpa. Eu Não, acabei não explicando. não, eu sei. Ninguém explicou até agora. Eu estou aproveitando Aham. para explicar agora porque você sabe. Você sabe disso, mas é só para, né, Sim, é bom deixar claro. quem está nos ouvindo. Uhum. E também a gente vai ter que dispensar o uso de todos os benefícios adicionais, né? Que são vale refeição, vale combustível, vale telefone móvel, vale selo, né? Auxílio selo, que a gente tem até hoje, né? Em 2020, a gente ainda gasta uma fortuna com selos, né? Para a Câmara Municipal. Carro oficial, motorista, auxílio saúde, vale alimentação, auxílio creche, auxílio paletó, enfim, são só alguns benefícios que a gente vai ser obrigado a abrir mão. Não é uma coisa só minha, na verdade, todos os candidatos do Novo vão ser obrigados a abrir mão disso. A gente já assinou o termo de compromisso. E, enfim, inclusive, né, uma outra plataforma minha seria reduzir privilégios, não só para mim, mas para toda a Câmara, né? Porque isso aí vai gerar uma economia gigante. Tomando, por exemplo, de outros vereadores do Novo, eles economizam em média 1 milhão por ano, né, abrindo mão dessas coisas. Aí você multiplica isso aí por 4 anos, por 43 vereadores, quanto não pode ser economizado e gasto em coisas, né, realmente efetivas, em coisas realmente que façam sentido, né, na educação, na saúde, na segurança, em coisas que deveriam ser realmente papel do Estado. Então essa também é uma plataforma minha, redução de privilégios. E vai ter que redobrar o cuidado com as contas da própria Câmara para a Câmara não pegar esse dinheiro e jogar em outra despesa, né? Sim, com certeza. Isso, depende muito de cidade para cidade. Em São Paulo, por exemplo, a vereadora Janaína, ela conseguiu fazer um acordo com a prefeitura e direcionar toda a economia do gabinete dela para a Secretaria de Educação, para ser gasto com creche. Ótimo. Então, assim, cada caso é um caso, de Salvador ainda precisa ser estudado, né? A depender de quem seja eleito, imagino que seja Bruno Reis. Espero estar errada, mas não, criaram até a lenda que você não podia devolver para o Tesouro, né? Na verdade, você pode, porque já foi criado, já faz algum tempo foi criado, tanto nos municípios quanto em todos os entes federados, a conta única do Tesouro, que é uma conta no banco que pode receber depósito de qualquer pessoa a qualquer tempo. Né? Então, não existe mais esse problema, né? Então, isso é desculpa de quem não quer fazer, né? Quem não quer ser cobrado por isso. Infelizmente não pode, então eu não vou fazer.
E, na verdade, Teve foi. uma época que não podia, mas hoje já pode, com certeza. O pessoal não se informa. Sua posição sobre a Guarda Municipal. Guarda Municipal tem essa coisa aí que se discute se a Constituição permite que ela proteja o cidadão ou não. Muita gente entende que permite sim, e a Guarda Municipal de Salvador até tem ensaiado atuar nisso antes da pandemia, né? Porque depois da pandemia Uhum. ela virou fiscal de pandemia. Mas Fiscal de praia, fiscal fiscal de de. praia. Mas eu estou dizendo, qual é essa posição sobre a Guarda Municipal, sabendo que Tá. Salvador tem um problema seríssimo, né, de segurança e que isso afasta todo o rendimento do turismo. Tá, eu não vou entrar na questão legal, porque não é especialidade minha e eu nunca me debrucei sobre o tema. Mas falando só de opinião, né, eu acredito que sim, que a Guarda Municipal teria sim que defender o cidadão, né? Se ela não serve para isso, enfim, É ela não tem muito porque sentido de existir. no mundo inteiro a polícia ostensiva, que é a polícia que protege a população, é municipal. Nos Estados Unidos é assim, na Uhum. Europa é assim, em qualquer lugar que você vá. E são muito eficientes, por sinal, né? É isso, quanto mais perto, né, ela tá do cidadão, mais eficiente ela acaba se tornando. Então, sim, eu seria a favor, sim, da Guarda Municipal é, proteger o cidadão, né? Participar da segurança pública junto com a Polícia Militar, Polícia Federal, enfim, É, porque eu Polícia imagino. Civil. Eu acho que sim, a gente só tem a ganhar, né? Mais recurso para a segurança É. é importante. Uma das coisas que vereador vota é a abertura de concurso, novos concursos, né? Eu imagino que Uhum. o vereador do Novo, em princípio, em tese, vai votar contra qualquer área, exceto, e me parece que isso aconteceu lá, foi em Minas também, tudo, exceto se for para a Guarda Municipal e se for para proteger a população. Não sei se você teria essa mesma postura. Sim, na verdade, cada caso é um caso, a gente precisa analisar, né? Realmente se há necessidade, se a gente não tem como. Assim, na verdade, eu seria a favor de realocar a gente, né? O máximo que fosse possível, mas a lei, infelizmente, pelo menos com Tá servidores mais mudando. antigos, ela não permite, né? Então, Tá assim, mudando. Federal pode já ter um. mudou. Hã? Federal já mudou, já tem a proposta de reforma Federal já mudou, né? Tá, de mas municipal acho que não administrativa pode de. ainda. Então, assim, pode ter um cara lá perdido na secretaria sem fazer nada, mas ele não pode ser realocado para um lugar que ele seja mais útil. Né? Isso é É ridículo absurdo, e precisa mudar. é. Mas, assim, a princípio eu serei contra qualquer aumento de gasto, qualquer um. Mas, claro que vai ter exceção, vai ter coisa que vai ser necessária, né? Vai ter, enfim, cada caso terá que ser estudado. A questão da guarda municipal, não sei te dizer assim de pronto, porque eu não estudei o assunto, eu não me debrucei sobre isso, não sei de números, não sei, enfim. Uhum. Mas, enfim, para se estudar. Sim. Bom, eu vou deixar então para suas considerações finais aí à vontade, fale sem fazer perguntas, o que você quiser falar, o tempo que você quiser. Obrigada. Bom, primeiro eu vou agradecer, Aurélio, pela oportunidade. A gente já se conhece há algum tempo e você sempre foi um defensor da liberdade, né? Um conservador conhecido aqui em Salvador. E você acha que você me entende um pouquinho, né? Entende um pouquinho como é se sentir sozinho, né? Com Sozinho no certeza. sentido de que o mundo inteiro defende outra coisa, né? A cidade inteira defende outra coisa e você tá ali, né, brigando com, enfim, com os leões. E por isso que eu queria pedir, né, ajuda, né, de quem está assistindo esse vídeo. Vou botar aqui minhas redes sociais, quem não segue Priscila Chamas, todas as redes sociais, né, o Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, /Priscila Chamas com 2 M's. Me sigam, né, acompanhem meu trabalho, deem sugestões, me apoiem, enfim. A questão da vaquinha virtual também, a gente já lancei essa semana a vaquinha. Quero apoiar.com.br /Priscila Chamas com 2 M's. Quem puder doar, porque o Partido Novo não usa dinheiro público, né? A gente respeita muito o dinheiro do pagador de impostos, a gente acredita, né? A gente tem a convicção de que quem tem que bancar a campanha política é quem acredita, né, na campanha, é quem acredita no político, no candidato, e não, né, roubar dinheiro da mesa do cidadão para bancar a campanha de político que muitas vezes a gente não concorda. Ou seja, bancar a campanha de PT, de PSDB, enfim, partidos que a gente é obrigado a bancar, Sim, é horrível mesmo isso. não concordando com as ideias. A gente é contra isso, a gente está batalhando no Congresso para mudar, né, essa obrigatoriedade, extinguir fundo partidário, fundo eleitoral, mas infelizmente a gente ainda é uma bancada muito pequena, a gente não consegue ainda ter força para extinguir o status quo é muito forte, né? As pessoas, os interesses são muito fortes dos outros partidos
em continuar, né, tendo acesso a esse dinheiro público, mas pelo menos a gente está derrotando a narrativa de que não é possível fazer campanha sem dinheiro público. Essa Exatamente. narrativa eles não têm mais, porque a gente faz. É. A gente faz e a gente consegue. Eu consegui, né, em 2018, a minha vaquinha foi a maior da Bahia em 2018, e agora em 2020 a gente também está indo muito bem, mas ainda é muito pouco, né, para fazer É. uma campanha. Não, é isso que eu ia dizer. Eu ia dizer o seguinte, até você falou da vaquinha e vale para o voto também. Muitas vezes a pessoa não vota, eu acho que você perdeu o voto em 2016 assim, eu não voto em vereador que não vai ganhar. Mas tem o extremo oposto de achar que já ganhou. Então, nem Sim, uma coisa nem outra, né, Priscila? Aqui a pessoa verdade, saiba né? Não, que. em 2018, na verdade, aconteceu isso. Outros candidatos falaram, não vote Priscila não, Priscila já está eleita, ela vai ganhar, então vote em fulano. Isso aconteceu. E eu não ganhei. Sim, sim. Então, cada voto é importante. Teve um caso em Sergipe, em Aracaju. Saulo, ele era candidato a vereador também, pelo PSL, junto comigo, em 2016. E ele, enfim, batalhou, tal, chegou na contagem, ele perdeu por 50 votos. 50. Assim, ele estava eleito até acho que 1 hora antes de fechar as urnas. Sim. Ele chegou a comemorar, tal, e depois perdeu por conta de 50 votos. Então, cada voto é importante, então, cada centavo é importante. Então, quem puder ajudar na campanha, né? Ajudar na vaquinha, ajudar da forma que quiser, adesivar o carro quando abrir, quando for permitido, né? Mais para o final do mês, distribuir panfleto no prédio, enfim, tem várias formas de ajudar. Eu tenho um grupo de WhatsApp também para os apoiadores. Quem tiver interesse, entre em contato comigo, inbox pelas redes sociais, que eu encaminho. E é isso, né? Vamos junto, porque o trabalho é árduo, é difícil, mas a gente vai chegar lá. Tá ótimo, maravilha. Tô te sentindo motivada, muito motivada, e isso eu acho que é o fundamental. Com certeza. Beleza. Sucesso e um grande abraço. Obrigada, Aurélio. Abraço. Tchau, tchau.